Olá, meus amores, bem-vindos ao Chama da Alma. Meu nome é Sheila, eu sou taróloga, astróloga, quase que não sai, terapeuta holística e eu sou a idealizadora desse canal, que também é uma página no Instagram. Convido vocês a me seguirem lá. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as feridas emocionais e como identificá-las. Esse foi um tema sugerido numa das lives que eu fiz e eu achei muito interessante, então eu resolvi gravar para vocês. Já digo que eu vou falar aqui de uma forma muito resumida sobre as feridas. Caso você queira mais detalhes sobre uma ferida específica, uma ferida determinada, deixe aí nos comentários que eu gravo explicando melhor sobre essa ferida. Antes da gente começar, eu quero dar alguns recados, gente. Primeiro, vamos falar novamente sobre o áudio. Semana passada o áudio do vídeo de quarta ficou bem, o áudio do vídeo de sexta já ficou um pouco mais baixo. Gente, então, o que eu venho percebendo, o que eu venho notando é que isso é muito mais energético e espiritual do que um problema técnico. Porque os vídeos eu gravo no mesmo dia, que é no domingo, que é o tempo que eu tenho para preparar esse conteúdo para o YouTube. Todos os vídeos são gravados em sequência. Entre um vídeo e outro, eu não faço nenhuma alteração. Eu só aperto o stop para terminar um vídeo e começo a gravar o outro. Eles são colocados no YouTube da mesma forma, do mesmo momento, seguindo o mesmo processo. Então, assim, provavelmente, por algum motivo, as energias, o espiritual, estão interferindo em determinados vídeos, tá? Tanto que o vídeo de sexta ele não teve tanta entrega, não teve tanta visualização. E era um vídeo bem legal, porque era um vídeo onde eu dava dicas práticas para cuidar da autoestima durante a jornada. Que sim, é muito necessário, tá, gente? Mas enfim, eu vou continuar fazendo essa observação dos vídeos, do áudio. Peço que vocês continuem me ajudando, continuem me dizendo quando tá bom, quando tá ruim, porque até eu entender esse padrão, né? Até eu entender o que está acontecendo por trás, eu preciso muito da ajuda de vocês, porque como eu já falei em alguns vídeos atrás, quando eu gravo, que eu vou ouvir, que eu vou ver, pra mim aqui tá tudo bem. É no colocar de forma pública, divulgar o vídeo que ele começa a dar essas falhas, tá? Outro recado que eu queria dar, 2 recados na verdade, tá, gente? Eu tô com a mentoria intuitiva aberta, eu falei pra vocês que eu ia abrir de forma experimental. Eu ainda tô com 3 vagas, tá? Essa mentoria ela serve pra gente dar um chacoalhão no teu momento de jornada. Alguma coisa que você não tá entendendo, alguma coisa que você sente que tá estagnada, você só precisa daquele empurrão muito necessário, né? Aquela coisa de dar no tranco mesmo. Tá disponível ainda, tá? São 3 vagas, depois eu não sei quando eu vou abrir de novo, porque eu já notei que já tem algumas alterações que eu quero fazer, tá? Então aproveitem. E o segundo recado que eu queria dar, dia 12 de março, logo depois que a gente voltar do carnaval, eu vou fazer uma masterclass falando sobre autoempoderamento e autoestima na jornada de chamas, como a gente pode usar a nossa energia feminina, o sagrado feminino, para resgatar, ativar e fortalecer essa autoestima e esse autoempoderamento que é tão importante para que a gente passe uma jornada leve, uma jornada mais sincronizada. Essa masterclass ela vai acontecer no MITS, tá? Ela tem um número limitado de vagas, porque eu não quero um grupo muito grande, gente, pra gente ter um momento ali de interação, de conversar, de eu ouvir o momento de vocês e ver
identificar onde é que tá faltando um pouquinho desse empoderamento, como a gente pode trazer esse empoderamento. Então não vai ser uma masterclass de grandes cadeiras, vamos dizer assim. Ela tá no valor de R$ 34,56, tá? O valor foi definido pela espiritualidade 3456. E as inscrições já estão abertas ou na DM do Instagram ou no WhatsApp, tá? Corram, porque depois que terminar as vagas não adianta vir abrir uma exceção para mim, me coloca, pelo amor de Deus, não adianta, tá, gente? Tudo dessa masterclass foi muito categorizado pela espiritualidade, desde o valor até as quantidades de vagas. Então, quando eu encerrar as vagas, já foi, tá? Mas enfim, vamos lá pro vídeo, finalmente, falar das feridas emocionais, tá? As feridas emocionais, elas são aqueles padrões emocionais que a gente adquire ao longo da vida ou de vidas passadas, seja através de traumas, seja através de memórias dolorosas e que acabam impactando de forma muito direta a nossa jornada de chamas. Eu vou explicar cada ferida, mas assim, já queria dizer quais são as 5 principais delas, né? É a ferida da rejeição, a ferida do abandono, da humilhação, da traição e da injustiça. São as 5 principais feridas que, assim, várias outras feridas se ramificam delas, tá? A gente vai começar falando um pouquinho sobre a ferida da rejeição. Eu queria já explicar para vocês que todas essas feridas são mais comuns de serem ativadas na infância, né? Lá quando a gente está formando o nosso serzinho, né? Na primeira infância, principalmente. Porém, a grande maioria dessas feridas, eu noto que é um padrão que a gente já traz de outras vidas e simplesmente é ativado na infância, tá? A ferida da rejeição é aquela ferida onde a pessoa ela não se sente aceita na infância, seja pelos pais, seja pela família imediata ou mesmo pelo grupo ali onde ela está inserida. E isso acaba gerando essa dor, essa marca, né, que se carrega para a vida adulta como uma forma de rejeição. A ferida de rejeição, ela geralmente se manifesta com uma sensação de não pertencer a lugar nenhum, tá? Aquela coisa de você roda, 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 trabalho entra, trabalho sai, grupos de amigo entra, grupos de amigos sai, você muitas vezes muda muito de cidade e você não se sente pertencente em lugar nenhum. Você tem dificuldade em se expressar porque você acha que você sempre vai ser julgado. Aquela coisa de você já espera que as pessoas te julguem, que te critiquem. E geralmente quem tem essa ferida da rejeição tende a se isolar e se auto-sabotar. Uma coisa que é muito comum em quem tem a ferida da rejeição ativa é que ela usa a máscara da evitação. O que é a máscara da evitação? Ela foge de situações, evita confrontos, se fecha emocionalmente, não se permite certas experiências por medo da rejeição. E aqui, pelo que eu falei, já fica fácil de identificar como ela se manifesta, né? Se você sente que você evita muito interações sociais, se você tem sempre essa sensação de que não é bom o suficiente, de que as pessoas vão sempre te criticar, vão sempre te julgar, essa ferida pode estar ativa em você. Se você, como eu falei, tende a se isolar, tende a sentir que não pertence em nenhum lugar, pode ser que você tenha a ferida da rejeição ativa. E como eu já falei numa live para vocês, as feridas que a gente tem que são mais difíceis de curar é a rejeição e o abandono. E o divino feminino, particularmente, ele vai ter uma dessas 2 feridas ativa, ou muitas vezes tem as 2, tá? E aí a gente vai falar da segunda, né? Eu falei da rejeição, vamos falar do abandono. A ferida do abandono geralmente vem de uma criança que na infância ela foi constantemente deixada de lado, ignorada.
ela cresceu sem o suporte emocional que ela necessitava, sem o suporte emocional que ela esperava obter. E então essa criança ela cresce e vira um adulto com a sensação de que foi abandonado. Geralmente, pessoas que têm a ferida do abandono ativa têm muito medo da solidão, têm muito medo de ficar só. São aquelas pessoas que geralmente fazem qualquer coisa, inventam qualquer coisa para não ficar sozinhas, para não ficarem isoladas. Elas têm uma dependência emocional muito profunda em todos os relacionamentos que ela cria. E justamente por elas terem essa dependência emocional, ela se manifesta dentro da jornada de chamas quase como se quisesse sufocar o outro. Porque se a gente já tem essa dependência, imagine numa jornada tão intensa quanto com a chama. E são pessoas que geralmente quando elas estão sozinhas, né, quando elas chegam nesse momento onde a solidão é inevitável, porque vai existir, existe uma sensação de vazio muito grande. A falta de algo que nem ela sabe explicar o que é, chega a ser avassaladora. E a ferida do abandono, ela usa a máscara da carência, ou seja, a pessoa está sempre buscando o externo, seja para uma validação, seja para uma atenção. Como identificar? São pessoas que precisam constantemente estarem com alguém. São pessoas que dificilmente conseguem ficar solteiras, dificilmente conseguem morar só, dificilmente conseguem fazer as coisas só, tipo, não tenho companhia para ir pro cinema, vou sozinho. Quem tem uma ferida do abandono ativa não consegue fazer essas coisas. Tá sempre buscando a validação do externo, a aprovação do externo para se sentir seguro, para se sentir olhado, para se sentir visto, justamente porque não teve isso quando criança. A terceira ferida é a ferida da humilhação, que surge quando a criança ela se sentiu desvalorizada, ridicularizada ou exposta de forma vergonhosa. Geralmente, crianças que passam por essas experiências se tornam adultos que têm muito medo de ser humilhado. Então, esse medo de ser humilhado geralmente cai numa culpa excessiva. Tudo essa pessoa vai achar que é culpa dela, tudo ela vai achar que está sendo castigada porque ela merece. Ela tem muita dificuldade de dizer não, tem muita dificuldade de impor limites, mesmo que esses limites sejam necessários para a saúde emocional dela. E está sempre buscando agradar os outros para evitar a crítica. A crítica para ela é uma coisa muito vergonhosa. Então é uma pessoa que está sempre querendo agradar todo mundo, para que ninguém olhe para ela e teça uma crítica. Aqui a gente tem a máscara do masoquismo, tá? Que não tem nada a ver com sexual, tá, gente? A máscara do masoquismo é aquela pessoa que tá sempre colocando todo mundo à frente dela. Ela muitas vezes se machuca para poder agradar o outro. Ela muitas vezes se coloca numa posição submissa para poder agradar o outro. E isso, na cabeça de uma pessoa que tem uma ferida da humilhação, é como se fosse um escudo de proteção. Se eu colocar sempre as pessoas na minha frente, elas vão sempre estar me validando. E como identificar? Você está sempre se anulando, evitando conflitos, se culpa por tudo, mesmo que seja uma coisa besta, minúscula, né? Porque afinal, gente, somos humanos. A gente sempre vai estar errando em alguma coisa. Faz parte da experiência. Mas a pessoa que tem a ferida da humilhação ativa, nossa, qualquer coisinha ela tá se culpando, qualquer coisinha ela tá se criticando, se autoflagelando. A próxima ferida, que é a quarta, é a ferida da traição, que vem de crianças que se sentiram enganadas ou traídas por figura de autoridade, principalmente pai e mãe, ou figuras paternas e maternas. Muitas vezes, e eu acho engraçado isso, eu até comento isso às vezes com algumas clientes que eu tenho que são mães, às vezes pra gente adulto algo é muito simples, muito besta, né? A gente às vezes fala as coisas, a gente tem alguns
alguns vícios de comportamento que pra gente são normais, mas a gente não sabe o quanto aquilo vai impactar uma criança. Então, muitas vezes a gente não é 100% sincero com a criança, na nossa cabeça de adulto como uma forma de proteção, mas naquela cabeça daquela criança ela está se sentindo enganada. E esse engano pode ativar a ferida da traição, que faz com que seja um adulto que tenha dificuldade em confiar nos outros, tá sempre querendo manter tudo no controle de forma muito perfeita. Porque se ela controla tudo, dificilmente alguém vai enganar ela. Ela tá sempre um passo à frente. E a sensação de que tá sempre precisando provar algo, sempre precisando provar algo. Nessa ferida a gente tem a máscara do controlador. É a pessoa que quer antecipar todos os cenários possíveis para não ser pega de surpresa. É aquela pessoa que quer controlar tudo na vida para não ser pega de surpresa. E como a gente identifica? Pelo controle, tá, gente? A ferida da traição, ela é assim, basicamente identificada pelo controle, porque é uma pessoa que ela tem muita dificuldade de abrir mão desse controle. Porque no controle ela sente uma falsa sensação de segurança de nunca ser enganada. Porque na cabeça dela ela vai estar sempre um passo à frente de tudo. E por último a gente tem a ferida da injustiça, que é quando essa criança ela cresce numa educação muito rígida, ela não tem espaço para se expressar, ela não tem espaço para criar sua individualidade, ela não tem espaço para sentir as emoções que ela precisa sentir. É tudo muito enrijecido naqueles padrões, naquelas regras. E geralmente quando uma criança passa por isso, quando ela cresce, ela vai ter dificuldade em demonstrar vulnerabilidade. Ela vai sempre tender à autocrítica, tudo ela se critica, tudo ela se questiona, tudo ela acha que ela é errada. E vem aí junto a revolta e a frieza emocional. Porque já que ela não conseguiu se expressar quando criança, quando adulto acaba recorrendo à frieza, acaba recorrendo à revolta, à raiva, né? Geralmente uma criança com ferida da injustiça ativa vai ser um adolescente rebelde. E aqui a gente tem a máscara da rigidez, que é aquela pessoa que acha que precisa ser forte o tempo todo, precisa evitar qualquer tipo de emoção, porque acha um descontrole, acha um desequilíbrio, qualquer tipo de emoção. Como a gente identifica uma pessoa que precisa ser forte o tempo todo, que evita pedir ajuda, que não gosta de falar sobre fraquezas, não gosta de demonstrar fraquezas. E eu achei interessante trazer esse vídeo para vocês, gente, porque assim, eu não sei se pelo fato de que era a minha missão, meu propósito, trabalhar com esse grupo de chamas, ou por algum outro tipo de contrato que eu vim fazer, eu tinha 5 feridas ativas. Então, assim, fazer esse vídeo para mim também foi muito interessante, que eu vi o quanto eu saí desse processo, né, dessas feridas. Como eu falei, para mim, a do abandono e a da rejeição são sempre as mais difíceis de tratar, porque volta e meia elas ainda ativam. Mas eu tinha as 5. Então, assim, não é fácil. Essas feridas, elas estão sempre influenciando a nossa vida de forma inconsciente, né? Porque muitas vezes a gente, por exemplo, é agarrado num controle excessivo de tudo e não sabe por quê. Porque geralmente quando a gente tem experiências traumáticas na infância que ativam essas feridas, a experiência em si é suprimida. Então a gente fica só com comportamento inconsciente. Então muitas vezes a gente tem aquela necessidade que chega a ser sufocante de querer controlar tudo e não entende. Muitas vezes a gente tem aquela necessidade de querer evitar as emoções, né? Ser vulnerável tem que ser rígido, forte. Principalmente a gente divino feminino, a gente cresceu muito com essa noção de que a gente tinha que ser forte, guerreira, né? Heroína, dar conta de tudo ao mesmo tempo. E é uma coisa muito inconsciente. Então, para a gente curar, primeiro a gente precisa reconhecer o padrão.
E às vezes é difícil reconhecer o padrão, porque a gente cresceu dessa forma. E muitas vezes reconhecer o padrão é ter que ir lá para nossa infância e perceber que não foi tão saudável a forma como você cresceu. Talvez a tua infância não tenha sido tão boa quanto você imaginou. E se você se identificou nesse vídeo, quer trabalhar um pouquinho mais essa ferida, quer reconhecer um pouquinho mais essa ferida, me chama no WhatsApp para a gente conversar um pouquinho, para eu saber qual ferramenta eu posso te auxiliar nesse momento, tá bom? Beijo, meus amores, e até a próxima.